atualizações sobre o caso, o banqueiro Daniel Vorcaro consultou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre a lista de convidados para um fórum jurídico realizado em Londres em abril de 2024. O magistrado determinou que o empresário Joesley Batista, da JIF, fosse bloqueado do evento. Vorcaro levou a determinação à organização do fórum. O Fórum Jurídico Brasil de Ideias foi organizado pelo grupo Voto e tinha como um dos financiadores o Banco Master. O veto aparece numa troca de mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro. Em conversa com o jornalista Márcio Chaer, diretor do portal de notícias jurídicas Conjur, o banqueiro recebe uma lista de convidados e responde: "Boa, só o Joesley foi bloqueado, não comentou os demais. Entendo que aprovou. Ainda assim, reperguntei. Possível que ele não queira explicitar a concordância, mas concordo ao afastar um só nome." O Estadão confirmou que Daniel Vorcaro fazia referência a instruções recebidas de Alexandre de Moraes. O evento teve como um dos principais palestrantes o ex-presidente Michel Temer, responsável pela indicação de Moraes à Suprema Corte. Naquele período, havia uma disputa empresarial e jurídica da JIF com a Paper Excellent pela compra da Eldorado Celulose, uma briga de cerca de 15 bilhões de reais. A companhia brigava contra o grupo de Joesley Batista, havia contratado o ex-presidente Michel Temer como um dos seus advogados. Alexandre Garcia, muito boa noite, seja bem-vindo conosco. O Supremo até tentou, Alexandre, se distanciar um pouco, achou que pudesse talvez ter resolvido a questão quando afastou o ministro Dias Toffoli do caso, mas foi arrastado novamente aí para o centro do furacão nesta semana, aí, novamente com essa revelação das mensagens, principalmente agora trazendo Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, mensagens reveladas nesta semana. Semana difícil, complicada. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula, Ana, Piotto, professor André, Marcília. É um prazer estar com vocês. Difícil para eles, né? Porque já foi difícil para nós. Durante muito tempo, tentaram tirar a nossa voz. Agora que falam em tirar os nossos dentes, né? Aí parece que uma boa parte do jornalismo brasileiro saiu da anestesia. Está percebendo o que ajudou a criar. Ajudou a chocar esses ovos de serpente. Mas eu vejo aí que Moraes foi até... era filtro, né? Era o censor daqueles que pudessem ou não pudessem participar do evento patrocinado pelo Master. Interessante essa proximidade, essa força. Está sendo mostrado aí, nessas mensagens, como se eles fossem íntimos agora, nos últimos tempos. No dia da prisão, apareceu lá uma mensagem, bloqueou, conseguiu bloquear, não conseguiu, aquela história. E as pessoas, puxa, realmente... Gente, espera aí, de que data é o contrato de 129 milhões? 16 de janeiro de 2024. Será que alguém imagina que um contrato de 129 milhões, inédito no Brasil, absolutamente surpreendente, digno de livro Guinness de Records, feito com um escritório de advocacia da mulher de um ministro do Supremo, ele ficaria longe, não se interessaria a conversar com Vorcaro sobre os motivos, as razões, os objetivos, os itens desse contrato antes de 16 de janeiro de 2024? Seria impossível que alguém tivesse tão distante dos negócios da família a esse ponto, não? Aí a gente vê, né, coincidência. O Vorcaro foi preso pela primeira vez embarcando para Dubai 19 de novembro, o último. Quem foi para Dubai 40 dias depois? A pessoa que assinou o contrato, a procuradora de Vorcaro, não é? Tem fotos.
Como ela foi para país árabe, talvez uma mulher num país árabe não devesse ir sozinha, o marido foi também. Os dois lá no Dubai, no fim do ano, 40 dias depois. Uma terrível coincidência. Não é tremenda coincidência, é coincidência terrível, porque a gente fica imaginando, puxa, então ela finalmente foi fazer alguma coisa pelo contrato. É uma suposição que a gente faz, né, pela coincidência. Não tivesse nada, quisesse evitar a coincidência, era só ir para a Tailândia em lugar disso, não? Cairo, não? E as pirâmides. Mas, enfim, como você disse, Paula, estão cada vez mais próximos, né? Cada vez mais juntos. Mas são os fatos que mostram isso. É a coincidência, né? Faz a gente pensar, mas pensar não é fato. O fato é que Vorcário ia para Dubai para fazer alguma coisa rapidamente, na hora que a coisa começou a ficar feia por aqui, não foi porque foi preso em Guarulhos, no aeroporto. E 40 dias depois, por coincidência, vai a procuradora dele. Esse contrato é um contrato de procuração. Para fazer defesa, o advogado exige uma procuração para representar a pessoa. E aí estava lá no Dubai também, por coincidência, uma coincidência geográfica e temporal, né? Então, os fatos vão aproximando cada vez mais, né? A diferença entre o relator André e o relator Toffoli também é gritante, é eloquente. Com Toffoli estava tudo congelado, parado, blindado. Com o André a gente fica sabendo de tudo que estava acontecendo, que a Polícia Federal já tinha em mãos tudo isso, que apareceu agora, não foi de repente, já tinha aparecido. Só que estava blindado, escondido. É isso. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Olha, foi uma semana intensa e mensagens jorrando. Eu confesso que é até difícil a produção do programa e selecionar os conteúdos que a gente tem recebido. Muita coisa, acompanhado a repercussão, a divulgação dessas mensagens, até coisa que a gente nem gostaria de receber, a gente tem recebido até, é uma crítica, né? Um vazamento ali de exposição de questões íntimas da vida do empresário, mas voltando para as questões políticas, que a gente tem bastante trabalho e problema aí para resolver, né, Piotto? Essa proximidade, essa relação próxima entre Daniel Vorcário e o ministro Alexandre de Moraes, sensação que dá que quem era efetivamente o advogado do Vorcário era o Moraes e não a mulher dele ali, que teve aquele contrato assinado de 129 milhões de reais, acho que deve ter recebido em torno de 70 milhões de reais quando o banco foi então liquidado em novembro do ano passado. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Ana, todos que nos acompanham. Um ministro do Supremo hoje pode ser chamado de parte de uma relação completamente de promiscuidade institucional. Porque nós noticiamos essa semana que o Vorcário disse que iria colocar um site de notícias no inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, que é controlado pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora o ministro Alexandre de Moraes é quem decidia a lista de convidados de um evento para discutir o Brasil, fora do país, obviamente, que era patrocinado pelo Vorcário. Bom, acho que todas as ligações já estão feitas, não dá para separar um do outro. A questão é em que situação um empresário é tão próximo desta maneira de um ministro do Supremo. É pior, como um ministro do Supremo se permite esse tipo de coisa. Óbvio que chegaremos à conclusão que haveria pelo menos 129 milhões de razões. Numa referência clara ao valor do contrato com a Viviane Barsi, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que era o contrato do Master, do Banco Master, do Daniel Vorcário. O salvador da democracia, isso tem ironia, muita ironia, que boa parte da imprensa acreditou a Alexandre de Moraes, era um sujeito que tinha uma relação de promiscuidade institucional que agora a gente está vendo é bem pior do que se imaginava. O Supremo Tribunal Federal hoje está, talvez, no seu momento mais difícil. Eu estou sendo mais simpático na expressão. Ou ele se dá um jeito internamente, ou a gente volta a depender de um Senado que também precisa se dar um jeito internamente, porque o Senado não se mexe. O Senado como instituição,
porque a oposição no Senado está fazendo o seu trabalho. Ontem nós divulgamos aqui que o Novo vai entrar com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, nesse caso, estaria prevaricando ao não fazer as suas funções, entre as quais decidir sobre o processo de impeachment de ministro, porque já tem assinatura para isso, do próprio Alexandre de Moraes. Por que ele não instala uma CPI, sendo que o próprio Supremo já deu o entendimento, uma vez que tem as assinaturas, tem que instalar, estou falando da CPI do Master, ou que, por exemplo, não proteja o próprio Senado de todas as invasões que houve em relação à extrapolação do Supremo em relação ao Congresso Nacional. O presidente do Senado também é o presidente do Congresso Nacional. Então, chama a atenção que a própria Viviane Bart, a contratada, como a Paula mencionou, o advogado era o próprio ministro Alexandre de Moraes, porque ela não aparece nessas ligações, né? Ontem, acho que foi o Marcília que citou, ela não aparece nas ligações, não tem conversa. Ali, olha, doutora, o que eu faço? Não, nunca, é para o ministro Alexandre de Moraes. Então, 129 milhões de reais, o contrato era para comprar os serviços de um ministro do Supremo. Só que um ministro do Supremo não pode ser comprado, não pode prestar serviços de, digamos, consultoria jurídica. Não, ele julga e tem que julgar com distanciamento. Não é de hoje que nós estamos denunciando aqui os abusos do Supremo Tribunal Federal e que ele se desvirtuou minimamente do que deveria, né? Ou se desvirtuou minimamente do que deveria fazer. Ele foi além de tudo que você possa imaginar. O escândalo de agora é muito pior. Agora, de novo, nós só temos um escândalo desse tamanho na República porque o Supremo é o primeiro escândalo ao se dar superpoderes que a Constituição nunca garantiu. E pior, com o apoio de pelo menos uma parte gigantesca da imprensa brasileira e da sociedade brasileira que ficou quieta, porque estavam, abre aspas, salvando a democracia, estavam afundando o Brasil. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Enquanto o Piotr comentava, a gente exibia ali algumas imagens justamente do momento da transferência de Daniel Vorcaro de São Paulo para o Presídio de Segurança Máxima em Brasília. Ele estava ali usando o já uniforme, né, com uma camiseta branca e uma calça bege, já tinha raspado o cabelo, também a barba, e estava então sendo conduzido pelos policiais federais nesse avião rumo a Brasília. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes a respeito, mas só para descrever aí essas imagens que nós estamos acompanhando de hoje mais cedo. Marcília, boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, mestre Alexandre Garcia, Ana, prazer estar aqui com vocês na sexta. Cumprimento também toda a audiência. Bom, essa prisão dele, ou essa migração da prisão dele, né, para Brasília, para uma prisão federal, ela vem a calhar, porque ele estava provisoriamente preso aqui, né? É bom que se diga. Inclusive numa prisão estadual, agora ele vai para a federal, que é onde é o ambiente mesmo. A investigação é toda federal, a prisão tem que ser federal. E de segurança máxima. Salvo engano, inclusive, é onde está o Marcola e outros presos de alta periculosidade. Vai, talvez, ali ser uma disputa e tanto, né? Enfim, para quem é o mais perigoso deles. E é relevante mesmo que a gente até falou aqui, ontem, Paula, sobre a segurança que os parlamentares estavam pedindo que se reforçasse a segurança do ministro André Mendonça. É muito importante também que se reforce a segurança dele, do Vorcaro. E um reforço 360 graus, vamos dizer assim, porque ele pode ser um perigo à sociedade e sabe-se lá quem da sociedade pode ser um perigo a ele. Então, uma via aqui de mão dupla a respeito do perigo, porque ele solto, nós vimos os absurdos que ele andava fazendo com o grupo dele, a tal da turma, né? E também porque o sicário, dentro inclusive de um presídio, fez o que fez, a gente sabe, deu fim, né, à sua própria vida, e ainda sobra talvez aí um fiapo de vida ao sicário, que está nesse morre não morre há alguns dias, lamentavelmente, e isso expõe o quanto, e a gente também mencionou isso aqui, o quanto que essa turma, essa gangue do Vorcaro é perigosa. O sicário é um bandido já experiente, vamos dizer assim, não é um novato na bandidagem. E, no entanto, ao ser preso agora, achou que era melhor enfrentar a morte do que enfrentar a gangue, do que enfrentar a turma, do que enfrentar a prisão. Isso expõe a periculosidade desse pessoal todo e mostra que o Vorcaro precisa ficar preso e vivo.
Se o Vorcaro não ficar vivo, nós vamos perder a grande chance de descobrir, né, se essa serpente, como mencionou Alexandre Garcia, esses ovos de serpente, quem é a cabeça dessa serpente? Será que é o Vorcaro mesmo? E se não é o Vorcaro, quem mais está envolvido? Ele, sem a menor sombra de dúvida, é um personagem central para a gente compreender todo esse absurdo, todas as autoridades que estão... Meu irmão, sempre, todas as vezes que esse barbudo governou, teve isso. Toda vez que o barbudo teve no controle da nave, teve esse tipo de coisa acontecendo, né? Quem achou que seria diferente? O mais engraçado é que existe uma galera que eles ainda conseguem manipular. Vamos lá. Ó a narrativa do bolo de cenoura, né? Todo mundo sabe quem é o bolo de cenoura, né? O que foi lá e cobriu a rachadinha do Danoninho. O bolo de cenoura estava falando da rachadinha, suposta rachadinha do governo anterior. O bolo de cenoura. Se teve, eu não sei, né? Não vi prova, não vi nada. Eu tô por fora, eu vou ser bem sincero. Tô por fora dessa tal rachadinha aí que eles estão falando, né? E se tiver, irmão, tem que pagar. A gente aqui não tem essa não. Mas que eu, sendo sinceramente, eu tô por fora do que aconteceu, do que aconteceu. Mas ele tampou a do Danoninho. Ele tampando a do Danoninho, ele perde o direito de fala na mesma hora, né? Ele não podia nem ter falado isso. Aí ele vem falar que o Barbudinho falou que se o filho dele tivesse negócio, como é que fala? Rabo preso em alguma coisa, era para investigar. Cara, é tão simples enganar um petista, cara. Eu vou lá em público, construo uma narrativa, existe algo chamado bastidores. O Dindo, dá um jeito aí, hein, Dindo? Eu te coloquei aí, você me deve essa, Dindo. Entenderam? Dindo, te coloquei aí, você me deve essa. Meu filhinho não pode entrar nessa aí. Entenderam? Petralhada. Eu queria que o Petralhada tivesse aqui para eu abrir a cabeça dele e colocar isso lá dentro. Óbvio, sentido figurado, né? Para ele entender. Dindo, te coloquei aí, amigo. Foi para esse momento, agora. Agora que eu vou precisar de você. E aí a Petralha, é isso mesmo. O Barbudinho é a alma mais honesta que tem nesse planeta. Será que os caras não conseguem ligar uma coisa à outra? Toda vez que o Barbudo esteve no controle da nave, teve um escândalo de corrupção assustador, fora do normal. E essa galera não consegue enxergar porque a mente dela está ali, ó. Aí eu fico pensando, será que a minha mente também tá assim para alguma coisa da direita, cara? Porque eu me questiono sobre isso. Será que eu sou mais inteligente que essa galera? Ou será que eu tô no mesmo nível? Porque eu me questiono. Eu tô no mesmo nível e não tô enxergando algumas coisas. Eu fico me questionando sobre isso, gente. Porque não é possível que essa turma tenha um déficit tão grande assim disso aqui. Não é possível um negócio desse. Será que eles têm algo tão grande? Não me entra na cabeça, cara. Como que pode, velho? É só olhar os fatos, as coisas se encaixam ali e ninguém enxerga. E esse cara, na hora que esse cara começar a abrir o bico, vai dar ruim para muita gente. Eu tenho absoluta certeza que já tem gente querendo eliminar arquivo, né, do Mendonça, né, os entendedores entenderão. Já tem gente querendo eliminar arquivo aí adoidado. Os caras não querem correr o risco, né? E se acontecer alguma coisa, todo mundo vai saber que é arquivo que já foi descartado. Já teve um arquivo descartado, né? Ou vocês acreditam
que o cara tá lá dentro da P, I, F, S, S, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, né? E vai ter um gancho lá, em algum lugar, vocês acreditam que em algum lugar vai ter um gancho e o cara vai deixar o cara ficar com um cinto? Vamos supor que um cinto não dá para fazer isso, tá, gente? Um cinto, o cinto, ele vai ter uma circunferência desse tamanho aqui. Ele vai abrir e vai ficar aqui. Aí pro cara colocar aí no pescoço já é aqui. Aí para amarrar um cinto, você tá ligado que um cinto é difícil de amarrar? Vai ficar Não tem como. Não tem como fazer isso com um cinto. Vai me dizer que alguém deu uma corda para esse cara lá dentro. Ah, camisa não segura. Tá? Como? Ele ia se segurar. O que ele ia fazer com a camisa? Não deram nada do que aconteceu, não falaram nada do que aconteceu. Então, meu amigo, foi um arquivinho aí, né? Gente, vocês conseguem imaginar como eu que sou besta, tá? Aqui vamos supor que é a laje do quadradinho onde o cara fica guardado lá. Você acha que os caras vão deixar um ganchinho, alguma coisa para ele amarrar lá em cima? Não tem, gente. Não tem. Não tem. Lá não tem essas paradas. Né? Eles vão dificultar o máximo de ter esse tipo de coisa, porque sabe que é um lugar propício a galera fazer isso. Então não vai ter esse tipo de coisa. Isso daí teve o avião que caiu, vocês lembram? As coisas acontecem, né? O cara ia fazer uma delação, o avião bufo. O outro ia ganhar, o avião bufo. Coisas que só acontecem, não só no Brasil, né? Acontece no mundo inteiro.